também valores mínimos e máximos. A nossa utilização, que eu falei de 166 litros, ela é a média, mas nós temos que pensar localmente, né? Por exemplo, Bertioga tem um hospital, tem uma festa lá em Bertioga? Tem, é tradicional lá no Festival do Carro do Boi. Festival do Carro do Boi. E que é? Junho ou julho? Julho. É julho. Me avisa. Pode. Eu gosto de tirar foto dessas festas. Vou É lá. tradicional. Onde eu estava tinha uma também. Eu ficava impressionado com a quantidade de carro de boi. Muito carro de boi, cara. Era muito carro de boi. E eles tinham uma. Enfim. Bom, voltamos. A gente vai pensar que essa festa aí traz turista. Sim. Né? Muita gente. Quanto cidade fica cheia? Bastante. Principalmente no domingo de manhã, quando ocorre lá o desfile. Muita gente fora. Aí mudou lá. Final de semana. Então a cidade ela tem um aumento aí, né? A ser considerado. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Nessa dinâmica da vazão máxima, que pode ser festas de finais de ano, né? Parente vem, pode ser essa festa, né? Pode ser o máximo, a vazão máxima, e a vazão mínima também, né? Qual que é o mínimo utilizado ali? Porque senão você cria uma estação de tratamento com materiais, com equipamentos, né? Criada para um tamanho máximo e sempre esquecendo que tem momentos que ela vai estar operando muito baixo, né? E aí, às vezes, até é problema de funcionamento mesmo, né? Se você está pensando ela ser feita usando a própria relevo, né? Sem pensar em bombas. Então, isso tudo influencia, né? Se você vai pensar em usar, como você vai pensar se for chegar na estação de tratamento pela própria vazão, né? Por elevação, enfim, ou vai ser as questões hidráulicas, né? As tubulações, então, sempre pensar na vazão mínima, vazão máxima, né? E essa distribuição ao longo do ano. Então, a gente vai usar os estudos populacionais para não fazer ela pensando só na população atual. Por exemplo, lá em Juiz de Fora tem uma estação de tratamento grande. Quando ela foi criada para a Zona Norte só. Né? A Zona Norte é que chega e vai em Juiz de Fora, quando vocês entram deixa eu ver, por Benfica, isso? Processo Norte. Isso, pelo Acesso Norte. Ou você pode vir pela JK também, ali tudo é Zona Norte. Até mais ou menos ali. Jardim. A estação ela vai até na Rua da Laje. Pelo Acesso Norte, ela era no Rio, a ET. Perto de uma pontezinha. E aí, essa ET foi programada para 60 mil habitantes. Bastante coisa, né? A Zona Norte. Só que a Zona Norte, no plano diretor, aí você tem que olhar os documentos, né? Você tem que ler o plano diretor, conhecer. Ela vai contar com a zona de crescimento, porque tinha Mercedes, né? Aí ali foi criado vários condomínios rurais, vários condomínios de grande, vários condomínios de prédio, porque aquela era a zona de expansão. A zona de expansão anteriormente tinha sido a cidade alta, né? Também continuou, mas numa velocidade menor. A Zona Norte foi a que mais cresceu porque é uma zona ligada às indústrias. Eles estão ali na indústria industrial, estão ali, né? Ali se tem a saída pela 040 mais rápido. E a Zona Norte, então, ou seja, com esses estudos, na época a gente estava estudando, estava fazendo graduação, e a gente viu que estava errado, mas a gente não fez, ela já tinha construído, né? Ou tinha um professor que era muito crítico, vocês vão ver alguns livros aí de química ambiental, que é o Jorge Macedo. O Macedo é esse professor. Enjoado, chato, mas era muito bom esse negócio aqui. E aí ele falava, eu fui então está errado. Ele foi fazendo, não foi considerado estudos populacionais. Vou passar para vocês
Vocês mandam um e-mail aí, eu vou passar a lista de presença aqui. Vocês colocam o telefone também. E aí, eu vou mandar para você, por e-mail da turma, um estudo populacional desde o IBGE, mas nós temos aqui em Minas Gerais a Fundação Israel Pinheiro. João Pinheiro. Conhece bem, né? Pesquisa. O João Pinheiro, ele fez um cálculo até para lá. Então, a gente vai poder fazer um cálculo estimando a população de Vargas, então tem uma surpresa. Depois eu não vou contar, vocês vão ver lá por quê. Então, a gente pensa que a população vai crescer, certo? A gente tem no Brasil, estudos do IBGE já dizendo que até 2000, a partir de 2070, a nossa população vai diminuir, né? Só 70? Ela vai chegar no auge na década de 40. Agora. E aí minha geração vai ficando velhinha, né? E nós somos muitos velhinhos, vamos ser muitos velhinhos. Né? Daqui a 10 anos eu vou estar. Não, 40, nós estamos 25, daqui a 15 anos eu estou um idoso. Eu estou chegando perto, mas eu vou estar muito idoso, né? E aí, então, esses estudos populacionais têm que ser considerados, porque você. Bom, qual que é a tendência da população crescer? Não pode ser da cabeça, da cachola. Tem que considerar esses estudos. Dá para fazer estudo? Dá. Dá para a gente fazer esses cálculos. Mas se já tem a João Pinheiro que faz, se já tem o IBGE que faz, né, vocês podem ir só na prefeitura e tentar entender a curva do município. Né? Os dados do IBGE, né? Pensar se há intenção de, por exemplo, se a prefeitura pensa de Bertioga, vamos criar um centro industrial aqui, não sei se tem interesse. Né? Vamos para pequenas indústrias. Temos água, né? Temos possibilidade de rede de transmissão de energia. Então vamos pensar, aí já é outro cálculo para entrar, né? Aí tem que ser uma ética para isso. Mas a estimativa de consumo de água e a produção de esgoto. Então a gente vai ter que ter essa estimativa de consumo de água. Né? Por exemplo, o consumo, a gente sabe que aqui no Sudeste, a gente vai manter aqui os números, a gente consome muito mais água. Né? A gente consome muito mais água. São Paulo, Rio de Janeiro, vocês viram, consome água demais, Espírito Santo, isso água para o uso doméstico. Né? Sem falar do uso da agropecuária industrial, né? Esse uso doméstico. Então, e a variação entre vazão mínima e vazão máxima, essa que a gente tem que considerar a nossa falta de tamanho de estação de tratamento. Então, a gente vai considerar aqui, com a índice de atendimento, a população, né, que está no município que faz uso da água e faz uso da rede de esgoto. Tá? Esse é o nosso cálculo, as pessoas que são atendidas, por isso que a gente paga água e esgoto, né? Sem ter tratamento, né? A gente paga só pela coleta. Tem mais, tem? Aonde é? Ali perto do 9 de março, saída da zona rodovia, acho que tem isso, se não estou enganado. E tem no Galego também. Ela trata antiga, nova, como é que é? Relativamente novo, né? Relativamente novo, acho que tem 15 anos. Depois da sanitária lá, né? Embaixo. Se eu não me engano, tem uma de dentro do Montemar também. Eu não sei se já está em uso, mas eu sei que está em construção. Olha, legal demais, mas na época não tinha nenhuma, não, né? Eu sei, é o perto do Galego aqui mesmo. Acho que é do SAS. A do Galego é do SAS. A lá de saída de Barros, acho que é Copada. Então, a gente poderia fazer até um estudo crítico para saber se foi considerado. Ali tem uma estação elevatória. Uma estação elevatória, uma bombear de água de esgoto, para mandar para ela. Ela está bem, acho que ela está bem na beira assim do caído. Coleta
esgoto para cidade mesmo. Ó, legal, então podia pensar nisso, né? A gente pode dar um estudo aí, técnico, crítico sobre as estações de tratamento para ver se elas estão bem organizadas. Então, a gente vai pensar, será que ela aqui, essa ET trata qual esgoto, com qual parcela da população? Né? A gente não consegue fazer uma ET para tudo. A ET lá do Juiz de Fora foi para a Zona Norte. Está sendo construída uma outra ET, não sei se está pronta. O dinheiro já tinha ido, né? O prefeito Alberto Dejane desviou um monte de dinheiro, um monte de coisa. Muito comum nas prefeituras, né? Pega o dinheiro de uma coisa e põe em outra. Né? Igual pegou dinheiro de um negócio, ele fez uma convenção de vendente fabulosa. Lá foi fantástica, foi um dos grandes nomes das áreas, veio tanto do Ministério da Saúde, de Energia, enfim. E aí, com isso, ele conseguiu arrecadar recursos para fazer essa ética que não foi feita. Veio dinheiro do Banco Mundial, enfim, veio muito recurso. Eu não sei como é que está isso, esse passivo da prefeitura. E tem uma ET lá, né, no Rio Paraibuna, perto da primeira estação, primeira hidrelétrica, né, da América do Sul. Aí, Professor, mas você disse que ela foi feita com um cálculo errado, né? Mas foi por quê? Superestimado ou... subestimado. Né? Não considerou na época. Mas hoje, se parar para pensar, até que atende, porque cresceu muito mais. Não atende, porque calculou para 60 mil e a população cresceu muito mais, né, na Zona Norte. Então, mas então foi subestimado? Estimaram menos. Isso. Então, Entendeu? E aí, atende, porque assim, você tem que saber quantas casas esses estudos estão ligados à rede coletora ali. A gente sabe que muitas vezes existem casas que não estão ligadas, né? Pais de consumidores, hoje é até proibido, né? Você não consegue, dentro da zona urbana, né? Mas então você faz um cálculo de quanto você tem que ter esse acesso às contas da estrutura da companhia de saneamento, né? Caso Tertais e Copasa, parece Cesano, só Cesano, mas a maioria dos lugares é Copasa e uma outra, né? Local. E aí você saber quantas casas estão ligadas, e aí você vê o consumo dessas casas para você fazer a estimativa correta, né? Então, a fração da população servida é denominada índice de atendimento ou cobertura. Então, é desejável que a gente chegue próximo a 100%. Né? Quanto mais forte é 100, melhor para que ele seja eficiente, essa ética, né? E aqui os indicadores de água, né? Aqui no Brasil a gente vê aqui a situação, né? Olha, aqui a gente já tem uma ideia, né? Tratamento do esgoto, né? Meta do governo para 2033 é 86% aí, chegar, nós estamos com 43% só do esgoto tratado. É muito pouco, né? De forma geral, nacional? Nacional. Menos da metade. Isso em 2013, né? Sim. Mas não mudou muito, não. É um absurdo, né? É um absurdo. Perdas de água na distribuição, a gente perde 37% da água perdida na distribuição. Não falando dentro da casa da gente, não. aqui mesmo, o comportamento do Estado, quanto que é água que vai até ser atendida? 2 semanas no mínimo. E água tratada, né? Seria a água de 15%. É duro, né? E 31% é que o governo quer chegar, o Ministério da Cidade quer chegar. Ainda é muito alto, né? A gente, se andar nas estradas, se passar sem saber, a gente você consegue ver adutoras, algumas adutoras. Geralmente, elas são parafusadas, aquelas tubulações enormes, assim, faz vazamento aí, né? Atende com água de rede total, né? Atendimento com água, nós estamos com uma 83, ainda tem 17% que não tem água.
tratada e atende com rede de esgoto total. A gente tem coleta, né? Coleta de esgotos, em 45 a gente quer chegar a 92. 55% de coleta, né? Onde eu morei lá, em Ferdinândia, não tem coleta. O esgoto é sumidouro. E é uma cidade, né? Na área urbana. Rio Grande do Norte, a praia lá do Mundo Careca, lá, Ponta Negra, não tem coleta de esgoto. Os prédios lá de 10 andares, turismo, hotéis, sumidouros, fossas sépticas. Hotéis fossas sépticas, né? É fossa que vai sumir para dentro da terra. Não? É sumidouros, some. E aí, geração freática ali, tudo contamina. Tudo contamina. E aí, assim, a gente observa que muitos desses lugares as pessoas ainda usam poço artesiano como abastecimento. E aí a gente tem um poço artesiano comprometido, né? É um grande problema. Então, a gente, olhando esses números, né, a gente tem que olhar para eles, lógico, mais atualizado, do local, para a gente entender, né, como pensar também nessa projeção futura, né? A gente está pensando sempre melhorar. Então a gente tem que pensar para frente para poder calcular a ET, né? Eu não posso calcular a ET com essa possibilidade só de uso de água aqui, né? 83%. É pensar que a população vai ser melhor atendida, então tem que ser calculado também, e testado. E aí, eu acho que o mais importante para a gente começar são esses estudos populacionais, né? A gente tem que pensar no crescimento das cidades, tem que pensar no plano, olhar para o plano diretor, né? Volto a dizer, se tiver um parque industrial, alguma coisa desse sentido, aí eles vão ter que fazer a ET dele, né? Se for usar a ET do município, aí é um grande problema, né? Porque aí você tem que repensar totalmente o seu cálculo, não é só mais populacional. Então aí, né, se for um parque industrial, tem que ter uma rede própria. Se for uma indústria, aí tem um laticínio pequeno, outro laticínio, essas coisas você pode calcular a parte, né? Já tem os índices, né, desses empreendimentos para colocar. Obrigado. André. E aí, tem estudos nesses aqui, populacionais, projeções, só que, como eu já disse, existe já dados prontos, existem instituições que fazem isso, né? Como a João Pinheiro, o IBGE. E aí a gente olha aqui nessa curva, né? Aqui são dados de várias fontes, né? Inclusive internacionais, IBGE e tal. Aqui, veja o IBGE, né? E aqui a população brasileira, 2015 a 2055. Até 2040 nosso auge, e depois, né, a gente vai começar a ter uma queda, né? A gente está envelhecendo, a população vai ficar de velhos, de idosos. E aí está muito ligada à taxa de fecundidade, tá? Na farmácia, né, usa mais essas coisas aí relacionadas à questão da fecundidade. Então a gente tem estudos que mostram que depois de uma certa idade, engravidar fica mais difícil, né? E esse índice, essa caixa cai. E por isso que é mais ou menos estimado isso. Então nós hoje estaremos aqui com cerca de 220, né, milhões de habitantes. Chegaremos em 2040, né, a 228. Na minha idade nós não seremos mais minorias, nem nos números, né, seremos maioria, 228 milhões. Vocês estão com quantos anos? 27, né? 20? 19 e 20, Tá, você vai estar com 40 anos, não, 35 anos,
não vou fazer esse constrangimento, né? Então, mas eles vão estar por aí, 20, 35, 40, né? 35, 40, não está por aí nessa faixa, ainda no comparatório. Mas já está uma população mais, né? Então, esse cálculo aqui mostra para a gente, assim, essa curva, é muito importante para a gente entender, para a gente poder pensar. Então, se a gente pensar uma ET, construir ela hoje, papel de ordem, para 15 anos, bom, vamos pôr até 2040, né? Ela vai ter 15 anos aí de duração, depois de construir uma maior. Então, se ela vai ter 15, eu pensaria numa ET com mais tempo, mas 15 está bom tempo. Então a gente vai pensar que aqui seria para isso aqui, né? Vertiógrafo. Então seria que a gente tem que pensar nessa vazão máxima, então acho uma sobra, né? E aí a gente teria então pensar nessa vazão. Se a gente pensar ela para 2050, daqui a 25 anos, né? Mudaria muito pouco, né? Mas teria uma mudança. E aí vai por diante essa projeção. E aí, assim, eu vivi uma experiência muito interessante, e a gente consegue observar isso nas cidades turísticas, né? É por isso que geralmente muitas cidades que recebem grandes pessoas em datas comemorativas, já falam, vai ficar um lugar que não tem água, tem que tomar água, tem que colapso. É porque essas estações, tanto a de tratamento de esgoto quanto de água, não comportam. Como pensar nisso? Você vai, por exemplo, até para morar, né? São Tomé das Letras, todo mundo conhece São Tomé, já ouviu falar? Já foi lá, São Tomé? Não? Já? Vale a pena quem não foi São Tomé. São Tomé das Letras tem uma zona rural lá que chama Vale do Cantagalo, né? E é uma área rural, só que as pessoas estão loteando como se fosse área urbana, ilegalmente, né? É uma propriedade grande, é uma roça, você já quer lotear e vender os lotes. Aí você, na zona rural, você não pode fazer loteamentos igual da zona urbana. Tem um mínimo, né? Se eu não me engano, agora quantos metros? Não sei se são 2 hectares, mas em torno disso. E aí está enchendo. E aí, como é que eles fazem a captação de água? Não tem água para nada. Você tem que ir lá na nascente, fia as mangueiras e busca lá. Por que lá em cima, né? Porque você, quanto menos contato com o externo, menos chance de contaminar. Você já busca lá na fonte, lá na nascentezinha. Cada residência? Cada residência está. Tem que buscar lá em cima. Tem que buscar lá em cima. Não existe, tipo assim, um cano que as residências trazem, que a prefeitura não pode fazer isso, porque é ilegal. Nem a Copasa. É ilegal aquele loteamento, né? Mas uma hora não tem que fazer, né? Então, está chegando nesse momento. Ninguém falou que ia ser próximo a essa implementação. E aí, esse é o problema. Você chega ali, você tem 30 mangueiras. Você não tem uma caixa d'água, desce a água e as pessoas puxam dali, né? Não tem isso. Isso na roça. Na cidade eu nem sei como é que é. Então, assim, só para dizer, assim, né, precisa mensurar quando tem final de festa, final de ano, uma festa lá. Vamos supor lá, o STF, né, o festival de rock lá, de música. Da gente, né? Ou seja, ali só aluga, são casas para alugar. Todo mundo tem água, não tem água. Né? Litoral, que é o pior, né? A qualidade da água do litoral, na década de 90 até, mais ou menos, era péssima, né? Assim, Piúma, você queria pegar um trem na barriga, era ir para Piúma. Salmonela, Facinho. no lugar certo. Salmonela, desinteria, como é que chama? Pessoas morrem aí até hoje, gente. Não, como é que chama?
Desinteria mesmo, Gastroenterite. gastroenterite, doenças estomacais com bactérias, né? Seria uma a água era péssima qualidade. Você tinha que tomar água de garrafa e comer comida, tipo assim, você tinha que rezar. Né? Salada nem pensar. Você come rezando, mas não é porque está gostoso. Você come rezando é porque Isso. infecção intestinal. Era assim, né? Hoje não sei como é que tá, são muito tempo atrás. Mas a gente não. Perdo relativamente. Relativamente não. A gente está recentemente. O Eduardo me lembrou um caso aqui na sala que foi litoral de São Paulo, esse ano. E as equas não estavam suportando, né, o volume de esgoto na temporada e o pessoal começou a ter problemas de saúde na praia lá. Vocês Foi isso. Vocês foram já? Foi, primeiro já. Foi. Já. Começou a lançar esgoto na área, né? E as pessoas começaram a ter problemas de saúde. Isso é um caso. Um outro, por exemplo, você vai uma vez, fiquei lá, né? Fui outra vez, mas não fiquei, porque lá é muito caro. Deus me perdoe. Até que o pior Tiradentes de preço das coisas. Né? Tiradentes é caro demais também, né? Mas lá é pior. E aí, eu fiquei num hotel lá e, em determinado momento, fui lá fora, ela estava assim, olhando de noite, tinha um carro-pipa, né? Desse dia ser friolito. Abastecendo o hotel, porque não tem água. Não tem água para abastecer os hotéis, grandes hotéis, então, carro-pipa. E aí, a gente fica pensando, se não tem água para abastecer, como é que vai feito esse esgoto, né? Porque a questão da água, né? Da relação, né? Da entrada de água e esgoto. Então, o cálculo para o Maersk tem que considerar também essa população flutuante, principalmente do exemplo Elvio apresentou, né, do ano passado, que o pessoal lá no Guarujá estava passando mal, contato com a água, porque tanta gente, a ESC não tratou, de tratar, porque não estimou, ou aumentou demais a população flutuante, e aí as pessoas, então, a água do esgoto começou então, a ser lançada e tratada. Né? Chegou a capacidade da ESC, não tem como fazer o quê? Se lançar, ele ia lançar da onde? No mar, né? Tratar. No caso ali foi ser lançado sem o tratamento devido. A gente tem exemplos aqui. Barbacena aí na época de festa, né? Exposição. Tem um ônibus todo lado. Tem Juiz de Fora, né? Fiquei sabendo que tem ônibus de Juiz de Fora, vários ônibus para os shows, né? É perto, né? E assim, a cidade lota, né? Enche. E aí, isso tem que ser pensado também. E aí, tem que se considerar também a rede hoteleira, o número de leitos, né? Que tem na rede hoteleira, a ocupação da rede hoteleira. Isso tudo pode ser contribuído para os estudos de população flutuante. Então, a gente tem que pensar nesse acréscimo. Lógico, né, que se é uma cidade turística, tem época que ela vai estar lá embaixo. Por exemplo, nas cidades do Nordeste, né, praianas, vai ter que ir. No Nordeste, essas cidades do litoral, tem praia, né, depois tem intervalo, né? Não é direto. Depois de 9 Mas meses. você fica com um intervalo de 9 meses, deve ser só próxima aula. Tá. E vocês vão para aula de vocês. Aí a gente depois quer saber se você pode conversar. Esse horário não dá para quê? Não, porque não faz gente. A gente conversou da outra vez, porque a gente não tem outra aula depois. Não? Nossa, não, só na hora da tarde com você. De manhã eu tenho. Aí você tem aula às 10. Tem. Aí você poderia, tipo, ao invés de ficar esse intervalo de meia hora,
ficar um intervalo menor e a gente começar a aula um pouquinho mais tarde. Ao invés de 7h15, 7h30. Tá, podemos conversar sobre isso também. Vamos reservar um tempinho para a gente fazer o vídeo do seminário, né? E também para a gente poder conversar sobre esse horário aí. Também ficou ruim, né? É porque tem gente que depende de condução que não consegue chegar a 7h15. Aí se você puder mexer na Inverno agora, está chegando aí, 7h15, isso é doloroso, né? Então a gente conversa. Vem aí, Marina, bom, eu vou mexer no horário, que vai sair mais tarde, essas coisas, aí eu acho que a gente tem que levar para, quando a gente vai mudar o horário de tarde, assim, para não sair mais cedo, a gente tem que levar isso para a coordenação, beleza? Eu estar ciente da modificação, até mudar mesmo, assim. Não posso mudar intervalo, gente. Assim, diminuir o intervalo não é pedagógico, né? Não pode tirar intervalo. Isso é uma coisa entre nós. Tá? Porque é previsto, né, o deslocamento lá para a cantina, para a padaria, né? Demora para chegar lá. Aí dá, então, assim, aconselho vocês trazer café, fazer lanche, né? Quando vocês tiverem aula seguida. Bom, então a gente tem que pensar nisso. População flutuante, cidades turísticas. Lembrando que cidades turísticas têm plano diretor, né? Vocês vão ver aí planejamento urbano e rural, né? Próxima disciplina do. Próxima não, né? No próprio período, eu acho. No último. Estuda muito isso. O plano diretor é um documento oficial. Então, é um documento que também, para pensar na estação de tratamento, é um documento que tem que ser visto para entender a intenção do poder público, né, de ampliar o crescimento da cidade em determinadas áreas. E até mesmo para planejar estação de tratamento, planejar coleta de água, coleta de esgoto, né, enfim. O plano diretor é um documento que está afinado aí com a dinamização aí dessas ETs. Então aqui, se a gente pensar aqui, ó, por exemplo, ocupação de férias, né, duração de 1 a 2 meses, ocupação em feriados, fim de ano, carnaval, Semana Santa. E aí eu vou dar um zoom aqui. Quando a gente está, por exemplo, na cidade aqui perto, tem um carnaval ali, Prato, né? Acho que carnaval de Prato é bom. Eu não conheço, mas diz que é legal. É bom, mano? É o Prados e Alveduz. Alveduz, eu vou falar. Tem a festa da cachaça também, em abril, né? Eu vou falar. E a carnaval de lá é Alveduz, é bomba, né? Assim, muita gente, né? Loucura, né? André não gosta de carnaval. Esse aqui ele quer ser carnavalesco. Não, já fui. O El também tem, o carnavalesco. Já fui. Vocês são mais quietinhos, não? Só parece, né? Só parece. Esse quietinho que faz bom pro carnaval mesmo. Não é? A Letícia fica só ali, só rindo. A Letícia vira a noite. Você gosta de carnaval? Responsável. Muito, isso aí. Então a gente pensar aqui, ó, fim de ano costuma mudar, né? Para mais e para menos. Férias de julho, Semana Santa, Carnaval, férias de janeiro. Mas lógico, outros podem entrar, isso é só um exemplo, né? Outras atividades podem entrar aqui, exposição agropecuária, festa das rosas, né? Enfim, pode pensar, Prados, Carnaval, pode pôr lá em cima, Tiradentes, é uma cidade que tem muitos eventos, né? Durante o ano, é uma cidade que foi pensada para eventos, né?
Então é uma cidade que tem que pensar nisso, né? É uma cidade praticamente turística, né? Ela tem muito turismo. Enfim, nem sei como é que é lá a estação, acho que ela tudo em conta daquele córrego ali atrás, né? Aquelas lugares. Aquele ali das motos? Joga tudo ali, né? Provavelmente. Não, porque o córregozinho da rodoviária tem o rio, né? Não sei sim, mas Ele sai na tem a rio. estação, né? Quem grande passa na estação é o Rio das Mortes, né? É. E fatalmente, esse córrego que passa perto da Joga lá. fatalmente ele tem que saber. Seria bonito se a gente tivesse uma ET, né? Uma ET. Seria bonito? Não deve ter, tem não? Não sei. Há muito tempo atrás eu lembro que tinha uma discussão sobre isso. Mas, princípio, tem. Mas está correndo ali só, né? Podia ser canalizado, né? Para F, enfim. Mas eu gosto de Petrópolis também, uma cidade que o Rio é bonito, uma cidade que quer ser construída de frente para o Rio, né? Casarões, foi canalizado também, né? Canalizado. Para organizar, isso não adianta organizar. E aí, então, a gente tem que pensar nisso, né? Essas ocupações ao longo do ano, as férias, lembrando que existe pico no dia também, não é só ao longo do ano, não. O pessoal chega de casa, no trabalho, né, teoricamente todo mundo, mais ou menos entre 5 e 7 da noite, né, o maior pico. Então, nesse horário, é o pico vai demar o pessoas tomando banho. Né? Então, isso tem que ser analisado no horário também. Né? Porque não adianta pensar que a razão máxima vai ser só no período do ano, ela pode ser no período do dia. Né? Pode ser no período do dia. Na estação, por exemplo, do verão, onde está mais calor, onde as pessoas tomam mais banho, consomem mais água, lavam mais a calçada. Bem, não, isso aí é outra água, a gente vai falar depois. Mas as pessoas, né, se limpam mais, enfim. E aí essa água é o pico maior, pode ser no verão, numa parte do dia. Então, além da estação, é bom ficar atento. A gente pode fazer uma questão na prova, né, pensando nisso, né? Vocês calcularem, pensando nessa vazão, uma historinha bonitinha, contando, tem uma festa tal e a cidade vai consumir mais. E aí a gente tem que, essa estimativa pode ser feita no consumo de água e de energia elétrica, no histórico da companhia de saneamento. Muito fácil, né? A gente pode entender melhor olhando os gráficos, os dados da companhia de saneamento. Algumas cidades turísticas podem ser feitas medições na estrada de acesso e no índice de ocupação da cidade de alojamento, ou seja, na rede hoteleira, né, nos hostels, nas pousadas, quantidade de leito, e aí faz o cálculo. Como se fosse uma pessoa, um indivíduo da cidade mesmo. Então, mais difícil de fazer medições de estrada de acesso, né? É muito mais complicado isso, porque tem um número de pessoal disponível, né? Esse praticamente não tem. Então, esse de consumo de água e de energia elétrica pode ser o melhor caminho para usar na sua construção da ET. Bom, aqui a gente tem, muito importante, que é muito usado, esses valores da literatura. Tá? Então a gente também tem já na literatura os valores de consumo, né, do IPC, consumo per capita de água, litro habitante em dia. Tomem muito cuidado no cálculo com isso aqui, ó, litro habitante em dia. Vocês podem usar metro cúbico, segundo, então tem vários, né, vocês têm que fazer essa transformação aqui cada tempo. Pedindo litro habitante dia, você pede metro por habitante por segundo. Tá? A gente faz uma transformação. E a gente vai ver isso mais à frente. Então, por exemplo, aqui, menos de 5.000, um povoado rural.
Betioga pode chamar de povoado rural? Pode. Mas é uma cidade rural, né? Então tem 5 mil, né? Estaria mais ou menos aqui, ó, vila. Se lembrando, isso aqui é uma literatura gringa, né? Então, as concepções de vila, né? Isso é tudo muito trazido da questão europeia, sabe? Nossa, de 1984, 83. Essa é uma fonte utilizada até hoje. 77 anos. Mas isso é uma estimativa, né? Ela varia por isso aqui. Mas a gente vai falar aqui, e a gente vai usar aqui, a gente tem um número que a gente usa no Brasil, que é muito comum já nas empresas que tem produção de ET, instalação de ET, né? A gente vai ver isso mais ou menos. O importante a gente saber que a gente tem isso aqui, ó, 5 mil habitantes, né? De 5 a 10 mil, a gente tem um consumo per capita de 100 a 160 litros d'água por dia. Numa pequena localidade, 10 mil a 50 mil varia. Uma cidade média, Barbacena é uma cidade média, né? Tem 125 mil habitantes, se não me engano, é isso? 125 mil habitantes. Então ela está aqui, ela consome 120 a 220 litros. Se a gente não tem esse cálculo rápido na mão do município, a gente pode pegar esse índice aqui, né? E uma cidade grande, acima de 250 mil, por exemplo, Juiz de Fora, consome de 150 a 300. Eu acho, né, que esse número aqui essa distância, né, muito grande. Então, geralmente a gente usa Eu não acho, sabe por quê, professor? Tem fatores econômicos também que vão interferir, né? Sim. O morador de comunidade de São Paulo vai consumir o mesmo volume de água que o que mora no Jardim, o que mora no Morumbi, ele precisa em casa, spa, não sei o quê. Então. Não, aí você tem razão. Por isso, quando a gente está construindo a ET, a gente vai pensar na localidade que ela atender, né? Quem ela vai atender. Qual é o público que ela vai atender? Qual a região? Uma ET do Morumbi não é mesmo que uma ET da Vila Carrão, né? Mas aqui a gente está falando assim, uma estimativa de cidades, né? Assim, localidades. Lógico que a gente vai considerar todos os outros fatores, né? Se tem alguma indústria, se tem um comércio, se tem hospital, porque aí tem local. Shopping, indústria. Os shoppings grandes, geralmente, eles são obrigados a ter uma estação também de tratamento, né? bateria. Com certeza. Deve que não tem. O Bahamas, algumas lojas, as maiores não está mostrando. Grandes lojas, grandes mercados. Universidades, né, também. Institutos federais. Deveriam, né? Mas a gente tem, né? Não sei se tem um vídeo gestor da cultura, então. Assim, a gestão ambiental no passado, não sei como é que é hoje, não posso falar, eu não sei, mas sei que no passado era. Não havia, né? Tipo assim, era. Jogava os negócios dos bichos, as pistas, era uma coisa louca. Hoje eu não sei como é que é não, mas eu acho que hoje existe um cuidado, né? Porque na época tinha um projeto de um biodigestor para as fezes suínas, né? Produção de gás, eu não sei como é que está isso. Se já tem. Tem também para questão de esgoto? Oi? Tem para questão de biodigestor, para essa questão de fezes também? Fezes humanas? Que eu já ouvi falar para aterro sanitário. Sim, a sanitária então, existe. Existe para ET, para o lodo, né? Aí produz energia ou só queima o gás? Produz. Tem assim, a ET convencional tem gás. Sim. Hoje a gente chama de ET sustentável, ela utiliza a energia no seu processo, né? A energia. Tá. Para o seu próprio processo.
dependendo de onde ela está localizada, ela pode gerar energia excedente, né? Sim. Mas geralmente ela está localizada em lugares que ela não consegue gerar energia excedente para ser comercializada. Mas quando tem, é possível, né? Então, baixa. E aí, hoje tem. A gente vai ter esse dia de. Chama de águas residuárias. Essa reutilização de águas residuárias, a gente vai trabalhar essa parte dessa sustentável. Eu acho que é a conta turma. Vocês estão no terceiro, né? Eu acho que é no quinto. Então aí a gente vai trabalhar bastante isso, mas os seminários vão trazer isso. Então tem um tema lá que talvez te agrade aí o trabalho com isso. Vai ter seminário da Vamos definir hoje. Vamos seminarizar tudo. E aí a gente tem aqui, então, o valor pode variar, Ariel, com clima, disponibilidade de água, grau de industrialização, condições econômicas da comunidade, custo da água, porte da comunidade, pressão da água, a pressão mesmo, né? Então, esses fatores podem fazer ficar no olhar, no radar, na hora de construção do planejamento da ética. A Zona Norte, em Juiz de Fora, a gente sempre pensa que a Zona Sul é rica, a Zona Norte é pobre, né? A gente tem essa menção. Zona Sul de Juiz de Fora é a zona mais rica mesmo. Né? É onde tem os bairros mais tradicionais, vamos dizer assim. Os mais tradicionais. Talvez aí com um pouco maior de água. A Zona Norte, mais popular, né? São os bairros mais populares, mas tem um quartel. Né, o quarto gasta na Zona Norte. Não sei hoje como é que é. Então a gente tem que pensar nisso também. Será que o quartel lá tem uma ética? Eu acho que tem. Né? Então, assim, pensar essas condições climáticas. Densidade populacional é muito importante para a gente calcular isso. Né? População. População do município, população da região. Mas e a densidade populacional? Né? Ou seja, o número de habitantes por metro quadrado, quilômetro quadrado. Quantos habitantes tem por quilômetro quadrado? Tem mais? Zona Norte tem mais habitantes por quilômetro quadrado que a Zona Sul. Então, ou seja, então a gente tem que pensar que existe um adensamento, né? Famílias mais numerosas e tal. Então, essas condições econômicas, quantos salários mínimos, por isso que esse levantamento é muito importante, né? De renda também. A gente saber o censo do IBGE é importante. Mais que o censo do IBGE, são os dados dos municípios sobre os bairros. Né? Então, assim, população da Zona Norte, 60 mil habitantes de Juiz de Fora, estava em torno de 550 mil na época, 60. A população do bairro da Zona Norte estava 10%. Eu acho um cálculo muito mal feito. Né? A Zona Norte cresceu muito hoje. Então, isso tudo aqui deve ser considerado. Tá? Disponibilidade de água, porque se é água, é o cálculo, é ela que vai levar o esgoto, certo? Grau de industrialização, número de comércio, condições econômicas, custo da água. O custo da água, por que o custo da água? Se a água for mais cara, a pessoa não menos. Não é isso? Tem que consumir menos. Posse da comunidade, se aí no caso penso na densidade populacional, a pressão, né? E o clima. O clima é muito importante também. Quanto mais quente, mais consumo de água. Né? E a disponibilidade. Né? Bom, aqui a gente tem, os valores médios da cota per capita de água consumida nos vários estados do Brasil. Então a gente vê a diversidade, né? Fica clara aqui dessa variação. O Rio de Janeiro, né, esse é o consumo médio. O Rio quase que dobra, né? Aqui são dados de 2000, né? Saneamento é um compilado de dados, depois eu posso passar para vocês também. Tem esses estudos, né?
são feitos, divulgados. Então, o consumo médio no Brasil está aqui, em torno de... Lembrando, se é de 2000, hoje o consumo médio no Brasil já está na faixa de 166, segundo o IBGE, tá? Subiu. Por que vocês acham que subiu? O consumo médio, né? Não é o número da população. Não, mas aí é média. Acho que acesso também, de repente, Eu acho que o acesso. de repente acesso à água. Poder aquisitivo. Oi? É um efeito cascata. Aumentou a população, aumentou a demanda. Aí você divide pelo número de consumo, né? Se aumentar a população seria se você calculasse o aumento da população. Mas se você põe na média, você divide pelo consumo, né? Então, melhorar a qualidade de vida, né? Acesso às pessoas à água, qualidade o poder aquisitivo do Brasil aumentou. Isso. Não, é isso. Então porque aqui são das companhias de saneamento, então são águas tratadas, né? Então a gente tem aí um aumento de consumo, né? Mas a gente fica bem claro como, né? Fazer uma estação de tratamento no Amazonas, né? Que consome 93 litros de água por dia. Eles estão dentro da água praticamente, né? Tem água lá que está na beira da água, né? E em comparação ao Distrito Federal, mas é o poder aquisitivo, né? Quem tem maior poder aquisitivo? São Paulo, Espírito Santo, o Espírito Santo 224. Nossa, são lá, consome água pra caramba. No geral, está abaixo da média. Mineiro é mais. Não me lembrando de chegar no banho. Mais consciente. Mineiro é mais consciente. Dá menos descarga. E São Paulo com 180. Os números do IBGE atuais, eles mudaram um pouco, né? Tanto na média aqui, que aumentou, de um pouquinho para cima, hoje está 166. Mas é engraçado, nós vimos dados aí, por exemplo, né, quando a gente fala questão de clima, por exemplo, né, que tende a elevar o consumo de água, né, que poderia justificar, por exemplo, o Rio de Janeiro ser o mais gastador. Mas a gente vê aqui também, ó, Pernambuco, com 75 litros de água, um estado nordestino, em tese, muito quente. Muito quente. Também acho que tem questões aí culturais também. Sim, com certeza. De repente, Acesso. Gestão, acesso, de repente até a questão da gestão hídrica também. De repente o estado que desperdiça menos água também, com vazamento, essas coisas. É o que eu tive uma aula uma vez com um professor de prologia, não sei, enfim, acho que. Mas ele falava o seguinte: no Nordeste não tem problema de água, não. O problema que tem problema do Nordeste com a água é que a água tem dono. Ele era lá do Nordeste, né? Ele falava isso. O problema é que a água lá tem água. Só que a água lá é um valor utilizado na troca, por exemplo, de voto, né? Um cabresto eleitoral. Então, a distribuição de água lá é controlada pelos coronéis, os carro-pipas. A gente vê isso no Alta Compadecida Número. Sim. Eles mostram isso aí, tá assim, né? É uma ficção, mas a gente sabe que pode acontecer, né? Sim. E é isso. Então, assim, mas tem vários fatores, né? Isso mostra, olhando isso aqui, que esse sobe e desce, né? Essa variação do mesmo lugar, em Alagoas, é 120 litros, né? Na Bahia, 122. E aí vocês olham de Paraná, no Espírito Santo, com 128. Aqui é o mais regular, né? É a região mais regular, sul. Que tem, né? Os 3 estados Não há aqui. muita discrepância. Não.
E aqui no Centro-Oeste a gente vê que Brasília, aqui é consumo doméstico, tá? Não é produção agropecuária. Então, é poder aquisitivo também, né? Aqui tem poder aquisitivo. Brasília também mostra que é muito poder aquisitivo. Então, assim, hoje esse aqui é bem maior, tá, gente? É 166, mais ou menos, segundo o IBGE, o consumo de água per capita e cota per capita no Brasil. Bom, e aí a gente precisa entender também, né, se a gente for calcular lá a ET de Betioga, lá tem aeroporto? Não tem aeroporto. Mas tem banheiro público? Não? Bar? Bar tem. Bar tem? Bar tem. Bar não falta não, né? Não, mas tem muito bar. Pô, então, bar tem que ser considerado o uso de 5 litros até 15 por cliente. E é muito. O cara estava tomando a cervejinha dele, Não dá descarga, né? Não dá, né? por isso que só aquela baia, Banheiro de bar, tem aquela baia ali que você faz come, né, pelo menos. E aquilo fica lá, aquele negócio. No final do dia ele joga um banheiro de bar baia. é complicado. Então, tem teatro, cinema? Tem não. Não. Tem escritório, por empregado em torno de 30, 70. Hotel tem? Tem. Então, aí é mais ou menos por hóspede, 100 a 200 litros por hóspede. Próximo. Litro dia, né? Sim. Lanchonete, lavanderia. Lanchonete sim, né? lanchonete sim. Lavanderia. É uma lavanderia automática de 1.500 a 2.500 litros. Unidade de dia por pessoa, né? Muita água. Lojas. Tem. Então aí, banheiro da loja de 1.000 a 2.000 litros, unidade de dia. Loja de departamento. Mercado. Tem. 5 a 12 litros por metro quadrado diário no mercado. Tem a limpeza, né? Essas coisas. Restaurante. Tem também. Shopping Só center. não, aí não tem não. Então, tem essa tabelinha aqui para a gente calcular. Então, se eu fizer uma questão na prova, falar que uma cidade fictícia, tantos mil habitantes, aí calcular uma época de uma cidade que tem uma festa de carnaval e que tem um shopping center, tem uma lavanderia, sei que eu vou ter disponível isso aqui. Se eu calcular uma época para uma cidade, em 3 épocas do ano, pensar numa época pensando nas principais datas. É possível? Tranquilo? Hein? Com certeza. Pode ser isso. Bom. Muitas horas? Bom, então vamos. Hoje a gente não vai conseguir entrar no final. Então aqui a mesma coisa, né? Ó, clínica de repouso. Né? Aí a gente pensando aqui em outros estabelecimentos institucionais. Prisão, detento. 200 a 500 litros por dia. Né? Por cidadão? O detento. Empregado, né, que são os agentes, de 20 a 60 litros. Aqui, escola. Né, que não tem com lanchonete, sem ginásio e chuveiro. Os eventos estão consumindo mais do que muita gente. Com certeza. Porque aí a limpeza, né? Banheiro, esse negócio, tudo, né? O que foi, Letícia? A gente está comentando sobre a quantidade de água que o detento usa. Mas por que usa mais assim? Podemos ver isso na literatura brasileira ser a mesma coisa, né? Porque se hoje ainda é assim, a gente pode pesquisar. Uma boa ideia, o que vocês acham? No Rio de Janeiro, por exemplo, o cidadão da Barra da Tijuca, ele vai consumir lá em
torno de 268, 258, um negócio assim. 258 litros, né? E a gente vê um cidadão de 80 consumir entre 200 e 500.